Olá, paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã, neste dia abençoado, um dia que o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida. Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, assim diz o salmista Davi. E o Senhor tem nos sustentado, né? O Senhor tem nos guardado nas nossas noites, o Senhor tem velado o nosso sono. O Senhor tem guardado a nossa família, a nossa casa, por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aqui hoje ouvindo esta palavra, porque o Senhor te deu mais uma oportunidade de vida. O Senhor te deu o fôlego de vida, né? Então aproveita este dia como um presente do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Porque muitos dormiram ontem, mas não acordaram hoje. E muitos estão no leito de hospital, até em coma, que não sabe nem quantos dias se passaram dentro daquele hospital, não sabe o que está acontecendo, mas está ali, em coma, sem saber do que está acontecendo, respirando por aparelhos, e o Senhor nos deu saúde e nos deu mais uma oportunidade para fazer da nossa vida diferente, para fazer escolhas diferente. Então vamos agradecer ao Senhor nesta manhã por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá. Hoje nós começamos a nossa série que se encontra em Salmos 23. Nós vamos até sexta-feira dentro dessa série do Salmo 23. É algo que o Senhor me deu direcionamento através da vida do meu filho, Kaique, para nós estarmos fazendo a série, que é algo muito interessante que nos chama a atenção, né? Nós meditarmos na palavra do Senhor juntos, nós estarmos ali, pega um papel, uma caneta, pega um caderninho e vamos acompanhar essa série aí de Salmos 23. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E hoje, o primeiro versículo é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nós. Como que o pastor cuida das suas ovelhas? O pastor, irmãos, eu tô com a minha bebezinha aqui, enquanto eu vou gravando com vocês. E nós vamos ali, dando glória a Deus e aleluia juntos, né? E como é que o pastor, ele cuida das suas ovelhas? Ele deixa as suas ovelhas largadas no curral, ele deixa as ovelhas de qualquer jeito, ele dá comida para a ovelha na hora que ele quer, ele mata a sede das suas ovelhas quando ele quer. Como é que o pastor cuida das ovelhas? Bem sabemos, ali mesmo, Davi era um pastor de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas. A esposa de Moisés, Zípora, cuidava de ovelhas. Era uma pastora de ovelhas. Assim como Moisés também aprendeu esse ofício de cuidar de ovelhas, de pastorear ovelhas. Então, nós temos exemplos na Bíblia mostrando como que é um cuidado que temos que o pastor tem com as suas ovelhas, né? E tem a parábola também na passagem na Bíblia do Senhor falando das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, né? E uma se perde e fica as 99 e uma se perde. Então nós temos exemplos. Nós temos bastante exemplos na Bíblia como o pastor cuida das suas ovelhas. E Davi, ele é um exemplo muito claro do cuidado que o pastor ele tem com as suas ovelhas. O zelo e o amor que o pastor tem com as suas ovelhas.
Davi era o tempo todo, acordava cedo, levava suas ovelhas para as campinas para comer. Irmãos, desconsidere o barulho que é da minha bebê, tá? Ele levava suas ovelhas para as campinas para se alimentar, para poder andar, se exercitar, mas ele estava ali o tempo todo zelando por elas. Ele estava o tempo todo em alerta para cuidar delas. Olha que coisa linda, né? O cuidado, né, de um bom pastor. Ele estava ali o tempo todo zelando por elas, levando elas para passear, levando elas para comer o melhor capim, a melhor grama, dando de beber água fresca, levando para um lugar de sombra para que elas pudessem se refrescar durante o dia, num tempo caloroso. Então esse é o cuidado que o pastor ele tem com as suas ovelhas. Davi ele relata também o cuidado dele com os predadores, né? Ele estava ali em alerta o tempo todo, ao mesmo tempo que ele tocava a sua harpa para as ovelhas, porque Davi tocava a harpa para as ovelhas dele. Eu acredito que com todo o contexto da Bíblia, quando Davi tocava a harpa para Saul, que acalmava os demônios que estavam em Saul, eu acredito que quando Davi tocava a harpa lá no pasto, no meio das suas ovelhas, ele trazia paz para as suas ovelhas. Olha que coisa linda, né? E ali, Davi, ao mesmo tempo que estava ali tocando sua harpa, levando as suas ovelhas para comer o melhor pasto, a melhor grama, tomar uma água fresca, procurar sombra, ele estava atento aos predadores, para que nada viesse a acontecer com as suas ovelhas, porque as ovelhas para ele era preciosa, era muito amada. E a Bíblia relata que Davi, ele lutou com um urso e com um leão por amor às suas ovelhas. Olha o grau de proteção de Davi com as suas ovelhas. Ele guardava as suas ovelhas, ele tinha um cuidado, um amor, um zelo pelas suas ovelhas. E ele lutou, ele guerreou com o urso e com o leão por causa das suas ovelhas. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que neste primeiro dia desta série de Salmos 23, o Senhor, ele já nos diz logo de cara nessa segunda-feira que ele cuida de nós, ele zela por nós, ele nos dá o melhor, ele prepara o melhor e ele nos guarda no melhor lugar. Quem está falando isso é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele nos compara como as suas ovelhas e Cristo, o nosso pastor. Cristo, ele é o nosso pastor. Por quê? Porque ele cuida, ele zela, ele tem um amor incondicional pela minha vida e pela tua vida. O amor dele, a proteção dele por nós é muito lindo. Se um pastor cuida dessa maneira, com todo esse amor por ovelhas, por animais, imagine o nosso Cristo, o que ele faz por nós. Irmãos, é muito lindo o cuidado do nosso Deus pelas nossas vidas. É muito lindo. É muito lindo o cuidado de Deus com as nossas vidas. Ele zela, ele cuida, ele não deixa faltar nada, assim como um pastor de ovelhas. O Senhor, ele está falando para mim e para você nesta manhã: por que tu temes? Por que se preocupa tanto? Por que você se aflige tanto? Por que você abate tanto a sua alma? Se o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, a palavra do Senhor está nos garantindo isso.
Nós temos garantia na palavra do Senhor. Quando nós oramos a Deus, dentro da palavra, o Senhor cumpre pela tua palavra. É muito forte, é muito lindo. É muito lindo. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele zela por nós e Ele vela pela tua palavra. E a palavra dele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e Ele não deixa faltar nada. O Senhor cuidou de Davi no meio de um monte de inimigos, dos filisteus, dos gigantes. O Senhor, Ele cuidou das armadilhas, das emboscadas de Saul, dos filisteus, de todos os seus inimigos ali ao seu redor, do próprio filho Absalão. O Senhor cuidou de Davi, o Senhor zelou pela vida de Davi e fez Davi um homem rico, próspero, vencedor de guerras, de muitas guerras, de batalhas. O Senhor deu vitórias a Davi, a qual o olho humano diria que jamais poderia conseguir vitória. Mas o Senhor deu a Davi, porque Davi é sua ovelha, o seu pastor, a sua ovelha, e Cristo era seu pastor. Ele estava cuidando de Davi, assim como o Senhor cuida de nós. Não é diferente. O cuidado de Deus nas nossas vidas não é diferente. Ah, Deus fez com Davi, Deus fez com Salomão, Deus fez com José, Deus fez com Abraão, mas na minha vida Ele não vai fazer. Por quê, irmãos? Se eles eram carne e osso que nem nós. Perdão, eu tô gripada. Eles eram carne e osso que nem nós. Eles eram pecadores, eles falhavam, eles erravam, eles pediam perdão ao Senhor. Eles eram que nem nós, irmãos, eles não tinham diferença nenhuma. A única diferença que eles buscavam intensamente, eles eram obedientes. Eles eram obedientes ao Senhor. E a nossa obediência nos leva a lugares longes. A nossa obediência com Deus nos leva a lugares que você nem pode imaginar, irmãos. Por causa da nossa obediência. O Senhor, Ele se agrada quando nós obedecemos a Ele. Quando nós ouvimos a voz dEle e fazemos tudo que Ele nos ordena fazer. O pastor, quando ele dava ordem às suas ovelhas, elas obedeciam. O pastor, ele tinha uma forma de chamar a atenção das ovelhas e dar comandos a elas, que elas obedeciam. E aquelas que queriam sair fora da direção que o pastor dava, ele ia lá atrás, puxava com o cajado e trazia elas de volta. É assim nas nossas vidas. O Senhor, Ele faz a mesma coisa. Quando nós queremos sair da direção do Senhor, o Senhor vai lá com o cajado dele e nos puxa de volta, para que nós não nos perdemos. Para que nós não saímos da direção dele, porque se nós sairmos da direção de Deus, irmãos, é treva. É perigo. Quando saímos da direção do Senhor, nós viramos ovelhas desgarradas nas mãos de Satanás. Quando saímos debaixo das mãos do nosso pastor, que é Cristo, nós estamos vulneráveis a Satanás vir e fazer o que ele quiser. Porque saímos da direção, porque estamos sendo obedientes. Estamos sendo desobedientes. E o Senhor, Ele fala, seja obediente na minha presença. Viva a minha palavra. Seja obediente à voz do seu pastor.
E nada irá te faltar, nada, irmãos, falta, nada, o Senhor não nos deixa faltar nada. Algumas situações acontecem nas nossas vidas porque o Senhor quer que nós descemos diante dele para buscar nele a provisão e não no homem, não na força do seu braço. Não, para nós não criarmos expectativas no nosso próximo, no nosso irmão. Mas que nós criamos expectativas e confiamos no Senhor. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso guarda de Israel. Ele nos livra das garras de Satanás. Porque Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Ele nos ama incondicionalmente. Irmãos, pega essa chave, anota aí no seu caderno, na sua folha, no seu papel. Esse é o primeiro dia da nossa série de Salmos 23. Olha que profundo que o Senhor fala conosco nesta manhã. Anota aí as 3 chaves. As 3 chaves que o Senhor nos dá nesta manhã. A primeira de todas é a obediência. O Senhor quer que você seja obediente. Que você não saia da direção do Senhor, que você fique com seus ouvidos atentos a ouvir os sinais e as direções do Senhor. Ele é o teu pastor e Ele te conduz. Seja obediente ao Senhor. A segunda coisa, seja fiel ao Senhor. Não queira ir a lugares que o Senhor não manda. Não queira se desviar dos caminhos que o Senhor te direcionou. Seja fiel ao Senhor, porque o pasto que Ele te coloca, Ele sabe que é melhor para você. O pasto que você quer olhar do vizinho do lado, que você acha mais interessante, que os seus olhos brilham, é aonde o Senhor não quer que você vá, porque é cilada, é perigo. É perigo. Seja obediente ao Senhor. Anota aí essa chave. Irmão, se vocês fizerem, se vocês cumprirem isso que o Senhor está falando com você hoje, conosco hoje, irmãos, é uma vida de vitória, é uma vida de prosperidade com Deus. Com Deus. A obediência. A obediência. A primeira chave é a obediência. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. É a outra chave. Confia no seu pastor. Nada irá te faltar. Nada irá te faltar. Confia no Senhor, seja obediente, seja atento à voz do Senhor. Faça aquilo que o Senhor mandar. Ouça a voz do seu Deus. Ouça a voz do seu pastor. O Senhor, o nosso pastor, o Senhor, Ele prepara o melhor. Ele não deixa faltar nada, irmãos. A palavra do Senhor diz, e o próprio Davi diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Porque esse é o nosso Deus. Ele não deixa um justo passar fome. Ele não deixa um justo mendigar o pão. Ele não deixa, irmãos. O Senhor, Ele zela pela tua palavra. Confia no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Salmos 23:1 que Ele é o nosso Senhor. E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. E nada irá nos faltar. Amém, meus irmãos? Que você possa
absorver tudo que o Senhor falou nesta manhã, através desse versículo, nesse primeiro dia da nossa série de Salmos 23. Que você medita na palavra do Senhor, que você busca direção ao Senhor, que você esteja com ouvidos atentos à voz do Senhor. Não vá para a direita nem vá para a esquerda, mas vá para onde o Senhor te colocar. Ele sabe o caminho que é bom para você. Ele que te conduz ao caminho certo, aos pastos verdejantes. Ele cuida de ti. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Medita nesta palavra. Faça suas anotações. Que você venha praticar a palavra do Senhor. Que você venha ser obediente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje é o primeiro dia da nossa série. Amanhã tem o versículo 2 que nós vamos estar, que o Senhor irá falar conosco no versículo 2, que é: deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É lindo demais esse Salmo 23, irmãos. Deus vai falar poderosamente conosco até sexta-feira, que é a nossa série dos Salmos 23, é de segunda a sexta. Semana que vem nós fazemos uma outra série dentro dos Salmos, mas com outro versículo que o Senhor irá me dar. Amém? Vamos fazer uma oração nesta manhã? Senhor Deus eterno Pai, Pai querido, Pai amado, eu apresento, Senhor, cada vida, Senhor, que estará ouvindo este áudio, Senhor, está ouvindo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, alcança cada lar, cada vida, Senhor, cada alma, Pai, que precisa de ouvir a Tua palavra. Que a alma grita por socorro, Pai querido, pedindo, Senhor, uma resposta, Senhor amado, Deus querido. E o Senhor diz nesta manhã, Pai querido, para mim, para cada um que estiver assistindo esse vídeo, que eu sou a esperança. O Senhor está dizendo para mim, para você, que Ele é a nossa esperança. Ele cuida de nós. Aquilo que é impossível para você é possível para o Senhor. O Senhor, Ele fala: entrega os teus caminhos ao Senhor, que Ele tudo fará. Em nome de Jesus, alcança essas vidas, Pai. Toma elas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, curte, comenta, compartilha. Precisa de pedido de oração, quer oração? Coloca aí nos comentários. Coloca aí o versículo que você gostaria que eu fizesse a série dentro dos Salmos. Coloca aí, comenta aí, curte, compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir a voz do Senhor nesta manhã, neste dia de hoje, no dia que você irá ouvir este vídeo, de manhã, de tarde, de noite, não importa, irmãos. Comenta, curte, compartilha, para que o YouTube venha entender que os meus vídeos estão agradando a vocês. E ele continua gerando, né, deixando o vídeo continuar no YouTube, para que outras vidas venham a ser alcançadas, amém? Que Deus abençoe nesta manhã, que Deus venha abençoar esta semana, em nome de Jesus. Tiver pedido de oração, coloca aqui embaixo nos comentários, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.